Glória a Deus. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos começar mais um culto ao nosso Deus. Quero convidar você a fechar seus olhos. O nosso Deus, aquele Deus de milagre, está aqui no nosso meio. O nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos amou primeiro, Ele está aqui no nosso meio. O nosso Senhor Jesus. Não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero falar que você não vai sair da mesma forma que entrou neste lugar, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. O nosso Deus, que pagou o preço ali na cruz, foi morto por amor a nós. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo, e Ele está aqui no nosso meio. O nosso Deus de milagres, o nosso Senhor Jesus. Que você possa abrir o teu coração e deixa o Senhor tocar na sua vida neste dia. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural, nós cremos, Senhor. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural, nós cremos sim, Deus. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Nós cremos em Ti, Senhor. Seja engrandecido neste lugar, seja adorado neste lugar. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, nós cremos sim, sim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, se cremos sim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
de milagres, aquele que ele há de vir, em seu poder faz ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, sim, sim, sim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, nós cremos, Senhor, nós cremos sim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se você crê nisso, declara ao Senhor. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, nós cremos, Senhor. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Talvez você possa não estar vendo solução. Talvez aí no teu coração esteja assim: Deus, como que vai ser? Como que eu posso crer se minha vida está uma luta? Como que eu posso crer se talvez eu estou precisando de uma cura do impossível para os homens? Quero te falar que o nosso Deus é um Deus de milagres. É o Deus que faz o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar, o morto ressuscitar. E esse Deus está aqui no nosso meio, que é o Senhor Jesus. Apenas creia que Ele possa fazer o impossível na sua vida, na sua família, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. Se eu creio em ti, declare. Se eu creio, Deus é sobrenatural. Sim, 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 Deus, Deus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Nós temos, Senhor. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia, se você crê nisso, glorifica o Senhor Jesus. Aleluia. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado, Senhor, frenético, acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi,
vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, Senhor, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Oh, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, 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 valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu, valeu, valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu a pena sim. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Se valeu, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Vou declarar mais uma vez bem forte o Senhor assim. Senhor, valeu a pena, oh, Senhor, Senhor, valeu a
pena mesmo. Aleluia. Senhor, aqui enquanto pisamos nessa terra, passamos por aflições, vivemos momentos de luto, de lágrimas, de desespero, momentos de perdas, momentos de angústia, momentos de decepções. Mas, Pai, a Tua palavra traz uma garantia, que se perseverarmos até o fim, seremos salvos. E um dia nós cantaremos, não do lado de cá, mas do lado de lá. Um dia estaremos reunidos com o Senhor dizendo, valeu a pena andar nos seus caminhos, valeu a pena perseverar na fé, valeu a pena andar após os teus mandamentos, porque, ó Deus, nós veremos a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve, e nós cantaremos do lado de lá, valeu a pena seguir a Cristo, trazer Cristo à nossa vida, a cada dia da nossa história. E assim, Pai, nós vamos como povo, caminhando por essa terra árdua, por esses desertos que se abrirem diante de nós, sempre com a Sua presença e sempre com essa canção em nosso coração, que valerá a pena no nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, irmãos, Deus abençoe você, a sua família, e eu queria que antes de você se assentar, você cumprimentasse a pessoa perto de você e dissesse para ela, vai valer a pena, fala para ela isso daí, para ela não desistir, e você que nos assiste pela internet também, vai valer a pena, persevere, mantenha seu coração no altar do Senhor. Amém, irmãos, sejam bem-vindos todos vocês aqui essa noite, esse tempo de adoração, mas eu quero dar umas boas-vindas especial para você que está nos visitando hoje pela primeira vez, você que está se chegando a esse lugar hoje pela primeira vez, nós gostaríamos de dar um presente para você. Ao final da nossa celebração, a equipe de vermelho que te recepcionou na chegada, também entregará o presente de boas-vindas para você que vem hoje pela primeira vez, e nós ficamos muito felizes de receber você e que você volte outras vezes para compartilhar da nossa alegria de servir a Jesus aqui nesse lugar. Deixe-me passar alguns avisos rápidos para você, enquanto o coral vai se posicionando aqui, o nosso quarteto. Nós queremos apresentar uma linda canção ao seu coração essa noite, que fala sobre essa Jerusalém que nós estamos caminhando em direção. Hoje todo culto é tematizado, hoje todas as músicas são direcionadas para essa perspectiva, de que nesse mundo nós pisamos um lugar triste, difícil de caminhar, mas vai valer a pena perseverar na presença do Senhor. Primeiro aviso que eu gostaria de dar a você é que ao final da nossa celebração nós vamos ter a cantina dos adolescentes, tá bom? Então ao final você pode se dirigir aqui ao lado, os adolescentes estão preparando hoje espetinho e refrigerante, nesse valor de R$5 as bebidas e o espeto a R$4, tá bom? É só você sair ali e poder fazer o seu pedido, estará tudo pronto. E porque está tudo pronto lá, hoje as crianças terão que ficar conosco o tempo todo aqui dentro. Nós não temos o nosso espaço Kids, porque hoje o salão social está com mesas e cadeiras para te atender ao final da celebração. Então, papai e mamãe, por favor, contribua, nós queremos fazer essa celebração mais dinâmica possível, para que o seu filhinho, a sua filhinha esteja também perto de você durante todo o tempo desse culto, tá bom? Outro aviso importante é que você jovem, eu quero perguntar aqui rapidamente, quem tem mais de 18 anos e não é casado, levanta a mão para mim, por favor, mais de 18 anos e não é casado, isso, levanta mais alto, porque vai ver que você não é casado e o Advir está bem do seu lado, você não sabia disso, né? Está aí a promessa de Deus do seu lado, para quem ir lá na festa, para quem no Expo Sertão procurar o Advir, está aí, bem do seu lado, quem sabe? Então, jovem, para você tem um retiro que nós estamos preparando para o dia 12, 13 e 14 de julho, e nós queremos contar com a sua participação. Passa ainda hoje, pega a sua ficha de inscrição, as vagas são limitadas e nós queremos um tempo precioso lá no nosso retiro imersão, que vai acontecer com a nossa geração jovem, tá bom? Outro aviso importante, terça-feira nós começamos uma nova série de mensagens que tem por título Protetor Solar. Nós estudaremos o livro de Eclesiastes, e o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Sabedoria para quem vive debaixo do sol.
Então, se você quer um protetor solar de boa qualidade, para proteger seu coração, sua fé e sua vida, debaixo desse sol escaldante, desse mundo que vivemos, terça-feira começa. E quem estará conosco é o pastor Sérgio, ele é da IPI de Cambé, um homem de Deus que vai trazer uma palavra de sabedoria ao seu coração, para você que vive debaixo do sol. Próximo aviso, você que quer aprender da Bíblia, nossa igreja ela não tem a escola bíblica dominical de manhã, aquela tradicional. Nós temos a nossa celebração diurna às 9h30. O nosso tempo de aprender da Bíblia é no EBA, Estudos Bíblicos Avançados, que acontece 3 módulos no ano. Já foi o primeiro módulo de História da Igreja e o segundo módulo é Panorama do Novo Testamento. Nós vamos estudar do Mateus até o Apocalipse e vamos conhecer o ambiente do Novo Testamento. Esse curso inclui apostila, ou melhor, material de apoio e certificado de 22 horas de estudo bíblico ao final do curso. Então eu convido você a fazer sua inscrição ainda hoje, para a gente poder pedir o seu material com antecedência, tá bom? Se você quiser, já passe ao final do culto e faça sua inscrição. Outra é que nós estaremos nos preparando para a cerimônia Barbaracá. Papai e mamãe que já conhecem, já viu a nossa igreja fazendo, quando os nossos filhos completam 12 anos, nós abençoamos aqui na frente, damos uma Bíblia de presente para eles. Barbaracá significa filho da bênção. Então, nós queremos nessa geração declarar que os nossos filhos não são aborrecentes, mas são adolescentes, ou seja, gente que vai andar com Deus. Se você tem um filho que completou 12 anos, ou que vai completar 12 anos em 2019, passe na secretaria, deixe o seu nome, que nós vamos organizar, para que a gente faça uma linda celebração, a cerimônia, para os filhos que aqui estarão, os adolescentes, tá bom? Próximo aviso, batismo infantil. Você que é membro da nossa igreja, sabe que pode batizar o seu filho. Para quem não é membro, é necessário se tornar membro para poder participar, tá bom? Batismo infantil vai acontecer em agosto, então papai e mamãe tem que dar o nome para a gente marcar a nossa reunião e explicar como será o nosso batismo infantil hoje, em 4 de agosto. E avisos agora, bloco. Não fique preocupado com essa quantidade, tá bom? Você pega aquilo que é do seu interesse. Quero batizar meu filho, é batismo infantil. Quero estudar a Bíblia, quero participar do Barbaracá, tá bom? Agora é o seguinte, esses avisos que eu vou passar, diz respeito a toda a última semana do mês. Nós reunimos adolescentes, jovens, homens, mulheres e melhor idade. Nós reunimos tudo numa celebração. Cada um tem a sua celebração específica. O Fruto Maduro, a última quinta do mês, é uma festa especial. Os adolescentes, a última quarta do mês, é uma celebração especial. E os jovens, o último sábado, dia 22, vai ser a celebração especial dos jovens. Então esse aviso é para você. Jovem, dia 22 é o seu tempo, aqui às 20 horas. Adolescente, quarta-feira, 19h45, aqui. Mulheres, quinta-feira, última do mês, dia 27 de junho, aqui também, às 20 horas. E os homens, dia 28, estaremos aqui também às 20 horas, tá bom? Então, jovem, adolescente, homem, mulher e fruto maduro, são as últimas semanas que nós fazemos a nossa celebração mensal. Você anota na sua agenda para estar conosco aqui. Estamos aqui com o nosso quarteto, nós vamos apresentar para você uma canção, enquanto você se prepara aí para entregar seu dízimo, sua oferta. Esse envelope branco, o envelope amarelo é dízimo, o azul é oferta missionária, mas antes, ouça essa canção e depois nós entregaremos os nossos dízimos e ofertas. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. Sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida. Sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém.
nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno ao Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei, e no lar de paz eu morarei. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Pra sempre, Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Vou descansar às margens do rio, na cidade, cidade de luz. Amém. Convido você a se colocar em pé, por favor. É para lá que nós vamos e é por isso que nós caminhamos. E enquanto aqui estamos, nós também podemos honrar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Lembrando que não esqueça da sua oferta missionária, é um envelope azul. Nós temos 5 missionários que estão distribuídos ao redor do mundo e também nós temos as nossas atividades na nossa igreja local. O envelope amarelo é sempre para aqueles que querem dizimar mensalmente e os envelopes brancos para aqueles que querem dar uma oferta especial aos domingos como hoje para você poder oferecer. Então, enquanto nós cantamos essa canção, você vem aqui à frente e devolve o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Não deixe o seu dízimo no banco, não coloque de volta no escaninho, o lugar de devolver o dízimo e a oferta é aqui à frente da igreja, tá bom? E caso você queira
queira comodidade, lá ao fundo, embaixo dos envelopes missionários, tem um mármore. Lá também você pode colocar, lá também é uma urna para depósito do dízimo e oferta. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós estamos caminhando em direção à santa cidade. Lá não haverá nem dor, nem sofrimento, nem pobreza, nem escassez. Enquanto estamos aqui nessa terra, Pai, nós temos que viver da provisão do nosso salário e do nosso sustento. E obrigado, Pai, pelo emprego, obrigado pelo salário, obrigado pelos recursos financeiros. Fazemos isso, Pai, agora, devolvendo dízimos e ofertas na fé e na confiança de que o Senhor proverá e nos abençoará em todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Devolva seu dízimo e sua oferta enquanto nós cantamos essa canção vindo aqui à frente. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, nada é impossível para aquele que crê no Senhor Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, declara o Senhor. Não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé,
impossível para Ele. Ele é o Deus do impossível. Ele faz coisas sobrenaturais. E Ele não te desampara nunca, mesmo quando parece que nada vai dar certo. Ele sabe o que é melhor para a tua vida e Ele não vai sair do teu lado. Amém. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Eu queria que cantássemos mais uma vez, só a igreja dizendo isso. O Deus do impossível não desistiu de mim. Vamos dizer isso juntos? O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Obrigado, Senhor Jesus, porque isso alimenta a nossa fé. Saber que o Senhor não desistiu de nós, nem nos desamparou,
mas que está exatamente aqui para ministrar o nosso coração nessa hora, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo tão precioso. Podemos juntos cantar essa verdade: o Deus do impossível não desistiu de mim. Nós estamos falando sobre essa série de mensagens que tem por título Extraordinário, e a gente aprendeu sobre vários lugares, mas hoje eu gostaria de falar com você sobre a Babilônia. Babilônia talvez seja uma das localidades mais conhecidas da Bíblia, e Babilônia, na verdade, ela é o reflexo, é o sinônimo daquele lugar onde o povo de Deus vai intencionalmente para seu próprio castigo. Babilônia nunca foi um projeto de Deus. Deus nunca preparou a Babilônia para Israel estar. Deus nunca sonhou que Israel estivesse dentro da Babilônia. Mas o fato é que essa região, que é símbolo da opressão, da escravidão, da crueldade, entrou na história de Israel em virtude do grande número de desrespeito às ordens de Deus, de desobediência à palavra de Deus. Então, o caminho ficou curto para a Babilônia. As placas aumentaram e de repente estavam dizendo: bem-vindos à Babilônia, porque aqui é o lugar de quem não obedece a Deus, de quem não cumpre os seus propósitos. Já pensou nisso? Interessante que a Babilônia, ele se referia a um império muito poderoso, e o principal imperador que nós conhecemos, babilônico, se chama Nabucodonosor. Nome bonito para você colocar no seu filho, já pensou? Você que está grávida aí, descobriu que é menino, Nabucodonosor, olha que nome interessante, né? Mas o fato é que Nabucodonosor tem um nome feio, mas as suas atitudes são piores ainda. Rei cruel, imperador destemido, que conquistava vários lugares e resolveu dar com ímpeto contra Israel. Até então, Israel teve um período de mais ou menos de 1000 anos de paz. Nenhum império que tenha se levantado conseguiu destruir as muralhas de Israel, conseguiu superar o exército de Israel, mas Nabucodonosor sim. Por quê? Porque Deus tirou a sua proteção de sobre Israel em virtude das suas constantes desobediências, e então, no ano de 597 antes de Cristo, o Nabucodonosor, com todo o seu poder militar, sitiou a cidade de Jerusalém e conseguiu adentrar para as muralhas, conquistando o povo de Israel. Mas essa primeira conquista, que foi no ano de 597, não foi uma conquista tão cruel assim. Embora houve perdas, embora tenha havido muitas mortes, não foi como a segunda conquista. Por que eu estou dizendo isso? A primeira conquista, ele sitiou o lugar, adentrou para as muralhas e retirou de lá os mais nobres, os mais inteligentes, os mais poderosos, e levou para a Babilônia. A ideia de Nabucodonosor era criar na Babilônia uma estirpe, uma linhagem, uma raça purificada. Lembra de Hitler? Hitler tentou fazer a mesma coisa entre os anos de 1933 até 1944. Ele tentou purificar o mundo com a raça ariana, exterminando judeus e outras etnias que ele achava ao seu critério. Nabucodonosor, na mesma ideologia, queria criar uma raça pura. Então ele pegava os mais inteligentes, os mais nobres, os mais poderosos, saqueava a cidade e levava para o seu império. Então ele colocava um rei judeu, não pegava um rei dele, colocava um rei judeu para governar provisoriamente e interinamente ali dentro do território de Israel. Então, irmãos, aqui que vem a grande estratégia dele. Ele começava simplesmente a comprar ou a cobrar tributos. É mais simples. A gente não precisa ficar mantendo um monte de escravos no nosso país, e a gente mantém o povo trabalhando e pagando tributos a nós. Veja só a tranquilidade de Israel no primeiro domínio de Nabucodonosor. Ele pegou os mais poderosos, levou para a Babilônia, e os demais puderam cultivar a terra, morar nas suas casas, ir ao templo, frequentar seus familiares, plantar na sua terra. Tudo isso estava tranquilo para eles. Só tinham agora, a coisa mais pesada era pagar tributos à Babilônia. Só que daí, no ano de 588, um rei chamado Matanias teve uma ideia brilhante. Sentindo o Dom Pedro I na independência do Brasil, ele se levanta com alguns homens e diz: nós não queremos mais o jugo da Babilônia. Vamos levantar agora uma rebelião contra Nabucodonosor. Tadinho, não sabia o que viria pela frente. Nabucodonosor ficou sabendo dessa rebelião, não ficou feliz em saber dessa notícia e mandou o seu poder militar cercar Jerusalém.
Ele bem que poderia ter entrado pelas muralhas e destruído todo mundo como fez da primeira vez. Mas agora Nabucodonosor queria dar uma lição sobre eles. Então o que ele fez? Durante 500 dias, quase um ano, Nabucodonosor cortou o abastecimento de água e o fornecimento de alimentos para fora das muralhas. Ou seja, o mundo exterior não podia alimentar o mundo interior de Israel ou dentro das muralhas de Jerusalém. Resultado, segundo o livro dos Reis, capítulo número 6, diz que as mães começaram a comer os próprios filhos diante de tamanha fome que Israel estava vivendo. 500 dias sem água e sem comida. Já parou para pensar o que é isso? Quando eles estavam mais vulneráveis e mais destruídos, Nabucodonosor só abriu a porta, entrou pela muralha dentro e conquistou Israel agora pela segunda vez e definitiva. Agora ele não deixou pedra sobre pedra. Destruiu os muros, queimou o templo, destruiu as casas, matou famílias e pegou os restantes que lá estavam e deportou tudo para a Babilônia. Quando esse povo, agora da segunda deportação, chega para o primeiro povo que estava lá, porque o primeiro povo foi meio protegido, foram os mais inteligentes, os mais poderosos. Quando esse segundo povo chega lá, e o povo estava comendo manjar de Nabucodonosor, vivendo debaixo do plano de saúde da Babilônia, desfrutando da boa estrutura ambiental, ou até mesmo urbana que Nabucodonosor tinha criado. Quando o segundo grupo chegou, simplesmente houve um desânimo por completo. Porque esse segundo grupo chegou e encontrou o primeiro grupo que tinha sido deportado 10 anos antes, e disse para eles, é o seguinte, não tem pedra sobre pedra, não tem mais templo, não tem mais casa, não tem mais família, não tem mais terra, Jerusalém acabou, Israel está destruído, e tudo que sobrou para nós agora é essa Babilônia. Você imagina se você já está 10 anos no exílio, esperando que um dia você vai voltar e receber notícias boas, agora você recebe uma notícia ruim como essa. O que você faria? Qual seria a palavra que você diria para a sua família, para os seus familiares? Suponhamos que você esteja 10 anos exilado, esperando retornar para o Brasil, e então, de repente, vem a notícia, o Brasil foi destruído, ninguém pode voltar para lá. O que você falaria aos seus filhos, à sua família? Por isso que eu falo que Babilônia é lugar de exílio. É um lugar de sermos projetados para fora do nosso lugar de conforto e segurança, e que chamamos de nós. E nesse ambiente catastrófico de informações destruídas, levanta-se um jovem que também foi deportado. O nome dele é Ezequiel. Ezequiel não é profeta de cátedra, Ezequiel não é profeta de tribuna, Ezequiel é profeta do povo, ele não vê a distância, olhando, dizendo, olha, vocês vão ser restaurados. Ele está no meio do povo, encarnando com o povo, acotovelando com o povo, está vivendo com o povo, e ele diz, Deus vai fazer uma obra. E quando ele começa a dizer isso, ele diz no capítulo 37, o primeiro sermão de consolação. Até o capítulo 36, Ezequiel só diz, está vendo? Está vendo? Está vendo? Isso é o resultado da desobediência de vocês. Vocês trilharam o caminho da Babilônia. Mas a partir do capítulo 37, tem uma palavra maravilhosa que você conhece muito bem, que é chamado de Vale dos Ossos Secos. Vamos ler juntos? Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode no telão aqui comigo. Diz assim, Ezequiel, capítulo 37, o profeta. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, perguntando a Ezequiel, esses ossos por acaso podem tornar a viver? E eu respondi, disse Ezequiel, ó soberano Senhor, nisso eu não interfiro, tu sabes. É lógico que era uma pergunta desproporcional e descabida. Então ele me disse, versículo 4, profetiza a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então há um projeto, há uma pedagogia, há uma didática para o exílio. Então Deus continua dizendo através do profeta Ezequiel no versículo 7. Então eu profetizei conforme tinha recebido a ordem, e enquanto profetizava, ouvi um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia ainda espírito neles. A seguir Deus me disse, profetiza ao espírito, profetiza Ezequiel, e diga-lhe,
Assim diz o soberano Senhor: vem desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre dentre esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então Deus me disse: filho do homem, Ezequiel, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, peraí. Eles dizem, Deus não disse que Israel era osso seco no exílio. Deus não disse que Israel estava destruído no exílio. Deus não disse que a esperança deles havia acabado. Quem é que disse isso, meus irmãos? Eles, os exilados. Os exilados encontraram a situação de deportação como desespero e desesperança. Então eles dizem, e eles usam um provérbio popular usado na antiguidade. E o provérbio popular para alguém que queria dizer que estava sem esperança era esse: nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Esse é um provérbio para dizer que não há mais solução, que se usava muito na antiguidade. Então, continuando, Deus diz para eles uma palavra interessante. Por isso, Ezequiel, profetiza sobre eles agora e diz: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos, fazê-los sair de lá, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os teus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão, olha aí a pedagogia do exílio, a didática do exílio, a proposta do exílio, e vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz a seus companheiros, palavra do Senhor. Esse texto é fantástico, porque você conhece, já recitou e já falou muito. Mas eu queria mostrar para você que esse texto é contraditório. Porque como é que você pode falar de vida num lugar de morte? Nós não estamos falando de um lugar onde nós estamos refugiados, protegidos, nós estamos tranquilos. Nós estamos falando de um lugar de morte, de um lugar de opressão, de um lugar de miséria, de um lugar de destruição. Nós estamos falando de um lugar de injustiça. Nós estamos falando de um lugar onde há violência. Estamos falando de um lugar onde existe toda sorte de desespero e de sofrimento. Como é que pode existir vida num lugar de morte? É o que talvez você esteja se perguntando hoje. Porque quem de nós não se enquadra em Ezequiel 37? Quais aqui essa noite não poderiam levantar as suas mãos e dizer: eu, pastor, eu vivo um exílio, eu estou vivendo. E se você não vive o exílio, eu gostaria de te lembrar uma coisa. Quando você nasceu, a primeira coisa que você fez foi buá, buá. Alguns mais escandalosos, né, criança? O que é isso? Choro de quem está sendo exilado, de quem está guardadinho, protegido, bem alimentado, refugiado, na temperatura ideal, nas condições melhores da vida, e que de repente tem que ser expurgado, expulso, e tem que ser exilado para a vida nesse mundo, e de repente, tudo que vinha de maneira fácil, começa a vir agora de maneira difícil. Eu vou ter que chorar para comer, vou ter que chorar para eles me trocarem, vou ter que chorar para eles me notarem, vou ter que chamar atenção para eles me darem carinho. Agora a vida não vai ser fácil do lado de cá. Por isso que a gente chora quando nasce, porque a gente vem para o exílio. E quando nós saímos daqui também, saímos por exílio. O que a gente faz em um funeral? Chora. Por que a gente chora? Porque ninguém quer ir embora. Alguém quer agora partir? Oh, Senhor, volta, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando a vinda de Jesus. Quem quer ir agora? É muito legal quando a gente faz o seguinte, quer ver, por exemplo? Vou fazer uma pergunta para você. Quem quer ir para o céu, levanta a mão para eu saber. Só assim, só quem quer ir para o céu. Amém? Isso. Quem quer ir agora? Opa, olha. Opa, um levantou e abaixou. Falou, não, pensando bem, não é a hora de ir agora. Porque a gente se acostumou. Não é bom aqui? É difícil, é luta, mas a gente não sabe o que espera-nos do lado de lá. Então a gente vai se tornando parte desse povo, e a morte se torna um exílio. E a vida se torna um exílio, porque a gente vem sem pedir e vai embora sem querer. Então a vida se torna um grande e eterno exílio que nós passamos dia após dia. O próprio apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 3:20. Ele fala, nossa pátria está nos
céus. Ou seja, esse lugar não é o nosso paradeiro final, nós estamos de passagem e nós estamos exilados. E exílio, sim, meu irmão e minha irmã, conforme Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Nesse mundo tem exílio, nesse mundo tem sofrimento, nesse mundo tem violência, nesse mundo tem lágrima, tem dor, tem perda, tem luto, tem desespero, nesse mundo tem tudo isso, porque nós vivemos no exílio. Eu vivo num mundo contraditório, no exílio, mas eu preciso descobrir se nesse exílio que estou vivendo agora, e que é inevitável, eu vou escolher viver ou se vou escolher morrer. Porque embora exílio não seja uma opção, como viver no exílio é uma opção. Olha só, exílio, onde a morte e a vida é uma questão de escolha. Você não pode escolher viver no exílio ou não, porque você vive e aí está, e aqui eu estou. Mas você pode escolher como você vai viver nesse exílio. Se você vai viver com cheiro de morte, ou se você vai viver com perspectiva de vida. Como é que você vai viver? Como é que você vai caminhar? Qual será a sua projeção nesse exílio que você não consegue se livrar? Você morre aqui e perde sua esperança, ou você vive aqui e alimenta a sua fé? Como é que você vai viver? É uma boa pergunta, não é? E Eugene Peterson é um pastor americano, e ele tem um livro que fala sobre o exílio, e ele disse a seguinte frase, eu queria compartilhar com vocês. O exílio nos força a tomarmos uma decisão. Concentrarei minha atenção no que está errado no mundo ao meu redor, e sentirei pena de minha própria situação, ou concentrarei as minhas energias para viver da melhor maneira possível, no lugar em que eu me encontro. E aí, qual será a sua escolha? Meu irmão, o que eu estou querendo dizer aqui essa noite, não sei se você percebeu ainda, é que eu sei que você sofre, e Deus sabe que você também passa por momentos de luta. Meu irmão, o que eu quero te dizer essa noite, e quero deixar claro, é que eu sei, e Deus sabe, que nós passamos por vales, sofremos, perdemos, choramos, nos angustiamos. Isso é fato para cada um de nós, e meu amigo e minha amiga, se você não passa por um exílio, se você não passa por sofrimento, por favor, levante-se e venha orar por mim. E, aliás, ore pela maioria das pessoas que aqui estão, porque a vida é assim. Eu vivo num mundo exposto à crueldade das pessoas e de um mundo que decidiu andar longe de Deus, e isso me machuca, me agride e me afeta. Isso é um exílio, mas eu posso escolher. Eu posso decidir como é que eu vou passar por esse tempo nessa terra. Alguns com 20 anos de idade já vão para o Senhor, alguns com 40, 60, 80, 90, 100, não sei. Mas o fato é que eu tenho que decidir como é que eu viverei todos os dias da minha vida nesse exílio, todos os dias nessa peregrinação, todos os dias nessa caminhada. Como é que eu vou viver? E há duas opções apenas: lugar de morte ou lugar de vida. Eu quero mostrar para você nesse texto aqui, muito claramente, agora só com destaque, é o mesmo texto com destaque, olha lá embaixo. Filho do homem, esses ossos são a nação de Israel. Eles estão dizendo que os seus ossos secaram. Ou seja, eles já decidiram abrir mão. Ou seja, eles já desistiram de lutar, meu filho. Eles já abriram mão de lutar pelas suas vidas, das suas casas, pelas suas histórias. Eles estão abrindo mão de tudo que eles possuem. Não há mais esperança em Israel, Ezequiel. Eles estão lançados ao léu, eles estão desesperançosos, Ezequiel. Vai lá e diga para eles: eu vou abrir o túmulo de vocês, vocês voltarão e viverão, não percam suas esperanças. Mas Israel decidiu, deliberadamente e voluntariamente, abrir mão da esperança. E talvez você esteja aqui essa noite enquadrado nesse grupo. Gente que vive no exílio, mas que vive morrendo no exílio, que está morrendo nas suas esperanças, que está perdendo os seus sonhos e abrindo mão da sua própria história. Eu quero convidar você a pensar, o que é que nos leva a viver o exílio como lugar de morte? Em primeiro lugar, o que leva a gente a viver é o culto à dor. Cultuar a dor é um processo que me leva à morte. Ora, é só você ver a estrutura do pensamento do povo de Israel. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e aqueles que nos oprimiam que fôssemos alegres. Como, pois, poderíamos entoar o cântico do Senhor em terra estrangeira, em exílio? Israel diz o seguinte:
nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Essa é a estrutura mental de quem perdeu a sua esperança. Primeiro se assenta, perde as perspectivas de caminhada, para de se projetar para a frente, se acomoda na situação de miséria, perde a sua fé, a sua perspectiva, a sua esperança. Segundo, começa a lamentar: como era bom Israel, lá a gente tinha pão de queijo, cafezinho passado na hora, agora a gente fica comendo verdura aqui na Babilônia, quiabo, vagem. Mas como era bom lá na Babilônia, a gente tinha um parquinho que a gente levava as crianças, agora aqui nem tempo a gente tem para sair com os filhos. Como era bom lá em Israel, agora na Babilônia a gente tem que ficar sofrendo aqui. Irmãos, o povo de Israel aprendeu a lamentar pelo passado, aprendeu a viver cultuando a sua dor. Eles se reuniam não para celebrar a fé, eles não se reuniam para incentivar um ao outro: creia, confie, Deus é poderoso, Deus nos trouxe para cá por causa do nosso pecado, mas nós sairemos daqui por causa da nossa obediência, creia. Não, eles se reuniam em torno de suas casas, em círculos, e começavam a cultuar a dor. Está doendo em você? Tá, mas está doendo mais em mim também. Você conhece gente assim? Que você vai procurá-la para um aconselhamento, aí você chega para ela e fala assim: minha filha, eu estou passando por um tempo tão difícil, sabe? E está difícil meu casamento, meu marido. Aí ela abraça você e fala assim: eu nem te digo, o meu então está uma tragédia. E de repente ela pula da tragédia, comendo: meus filhos, minha vida, eu estou gorda, eu não sei o que eu faço na minha vida, eu vim me matar. Você conversou com gente que parece que sempre doeu mais nela do que em você? Você vai lá e fala para ela: olha, quebrei a perna, precisei colocar 7 pinos. Rapaz, olha que dá. Ela olha para você: nossa, mas é a minha unha encravada, olha como é que ela está. Já faz 30 dias que está nessa inflamação. Ela nem deu bola para a sua dor. Porque é gente que acostumou a viver cultuando a sua própria dor. Para ela é um altar, para ela é um Deus. E se você remover esse Deus, ela não se sente segura, porque ela aprendeu a viver na sua dor, porque as pessoas atendem a ela na sua dor, as pessoas têm dó dela em sua dor, as pessoas dão atenção a ela em sua dor. Ela posta no Facebook se sentindo mal, e as pessoas começam a comentar. E tudo isso que ela quer. A dor é um altar, a dor é uma oferenda, a dor é um ídolo, onde a pessoa cultua e nunca sai de lá. Você conhece gente assim? Você não é uma pessoa assim, que tudo que você posta, que tudo que você fala é o resultado da sua dor interna. Não há nada para se alegrar, não há nada para celebrar, mas há um culto à dor. Eu estava visitando uma moça que tentou suicídio. Estava conversando com ela e perguntando, quais foram os motivos que levaram essa moça a cometer o suicídio. E ela comentando comigo, ela disse: pastor, perdi a razão de viver, não sei, não sinto sentido, é uma tristeza, tudo que eu sinto é uma dor na alma, não há um vazio. E um menino passava para lá e para cá, um menino grande, como ela era jovem, eu não imaginava quem era aquele menino. E passava para lá e para cá, daqui a pouco ela disse: filho, por favor, se assenta. Eu falei: filho? E ela disse: sim, é meu filho. E eu falei: você está dizendo que você não tem um motivo para se alegrar? Você está dizendo que você não tem um motivo para celebrar? Eu oro por mulheres o tempo todo na igreja que vêm dizer para mim: pastor, faz 6 anos que eu quero engravidar e não consigo. Eu oro por mulheres que têm que adotar um ato lindo, maravilhoso, mas que precisam adotar porque não conseguem ser mães biológicas. E você está dizendo que nada de bom aconteceu na sua vida? E tinha uma outra moça rodeando a conversa e ela disse: pastor, eu sou essa pessoa. Faz tantos anos que eu quero engravidar e não consigo. E ela com um filho lindo tentando se matar. Tem gente que só vê a sua dor, porque a dor se tornou um ídolo. Ela senta só para vomitar o seu sofrimento. E quando a gente faz isso, a gente se estabelece na Babilônia. A gente se assenta à margem do rio e a gente começa a lembrar do nosso passado. Quem fica à margem do rio lamentando, fica no exílio como lugar de morte. Sua dor é grande, eu sei. Eu imagino quanto deve doer. Aliás, eu nem imagino quanto deve doer. Mas eu quero dizer para você que a sua dor não é maior daquele que foi pendurado na cruz no madeiro para poder te libertar de todas as maldições, de todas as dores que você sente. Isso muda tudo. Segunda coisa que leva esse povo a viver na morte, mesmo estando no ambiente de morte, é o fatalismo. O texto diz: pereceu a nossa esperança, estamos destruídos. Pronto, não tem mais solução. Chegou o segundo grupo, a segunda caravana, é o seguinte: acabou a cidade, destruiu o muro, acabou o templo. Acabou o templo, acabou o templo.
Meu Deus, então não tem mais esperança. Não tem mais esperança. E eles começaram a cultuar o fatalismo. Agora não há mais esperança. Quantas pessoas não vivem assim também, nesse exílio que nós vivemos hoje? Tudo bem, foi mandado embora, tem contas para pagar, mas você vai ficar desempregado o resto da vida? Porque é o que você fala, parece, não é? Senta lá na mesa e fala, não vai dar nada certo, porque agora que eu mais precisava. Meu irmão, você ficou desempregado, você não perdeu a vida, você ainda respira, você ainda pode correr atrás dos seus sonhos. Você perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. O fatalismo olha o desemprego e diz, agora acabou a minha esperança, eu vou ter que parar a minha construção, agora eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Quem foi que disse isso para você? O fatalista olha para o diagnóstico médico, abre e diz, meu Deus, agora eu preciso me despedir das pessoas, agora eu preciso dar um jeito, porque quem foi que disse isso para você? Sendo que há tratamento, se entregue, participe disso, da medicina, mas confie em Deus também. Ou seja, tem gente que vive perdendo sua esperança, porque só cultua o fatalismo, recebe uma notícia ruim, e a notícia ruim se estabelece no coração como uma verdade, às vezes é até mentira, e a pessoa começa a viver nessa perspectiva fatalista, não vai mudar, meu filho não vai mudar, meu casamento não vai mudar, minha história não vai mudar. Quantas mulheres eu estou falando aqui essa noite, minha irmãzinha? Seu marido veio do retiro, ele veio e disse para você, eu vou mudar, eu vou agora ser um outro homem, eu assinei esse compromisso, olha o quadrinho em cima do nosso rack, eu quero ser um homem diferente, e você ficou toda feliz, toda animada, e infelizmente na quarta-feira uns amigos chamaram ele para sair, e você torcendo que ele não fosse, porque ele era um homem diferente, e ele saiu, voltou não tarde como antes, mas voltou cheirando cerveja, e você olhou para ele, apontou o dedo e disse, você só falou que ia mudar, você não muda é nada. Minha irmã, eu quero dizer para você, olha para ele e diz assim, você caiu agora, perdeu uma batalha, mas eu creio que você vai se levantar, você vai cumprir esse propósito, eu confio no homem de palavra que você é. Não ande no fatalismo dizendo, meu marido não vai mudar. Vai sim, minha irmã, nós trabalhamos 3 dias, oramos 30 dias por isso, jejuamos por isso, para que seu marido fosse transformado. Creia, não fique no fatalismo, não fique dizendo que não vai acontecer, não fique dizendo que não vai chegar, não fique pensando que os seus filhos não estarão com você sentado nesse lugar. Não viva no fatalismo, dizendo, meu filho é rebelde mesmo, eu acho que a minha filha, eu dei tudo para ela na infância, acabei criando ela mal, e agora ela vai ser assim o resto da vida. Não seja fatalista. O povo de Israel não enxergava a solução, porque não havia esperança. E eu pergunto para você, você consegue ver esperança? Você consegue ver solução? Terceiro e último, abandono. O sentimento de Israel é que eles estavam totalmente largados e abandonados no exílio babilônico. E talvez seja o sentimento que você entrou carregando no seu coração essa noite quando veio nesse lugar. Será que Deus não me vê? Será que Deus não me olha? Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa com muita sinceridade para vocês aqui. A Babilônia era um projeto de Deus ou uma desobediência de Israel? Desobediência de Israel. E eu pergunto para vocês, quem é que caminhou para o abandono? Israel ou Deus que decidiu desampará-los? Israel. Às vezes, irmãos, a gente bagunça tudo, a gente estraga tudo, a gente faz uma escolha errada, e a irmãzinha, bonitinha, docinho de coco, uma menina da igreja, da fé, acabou se envolvendo com um traste que não vale nada, engravidou desse traste, ele abandonou, ela teve que parar de trabalhar, trancou sua faculdade, tem que cuidar de um filho, não que filho seja uma maldição, mas ela abriu mão de todos os seus sonhos, e agora ela está na igreja dizendo, Deus me desamparou. Será, minha filha? Deus te desamparou? O camarada trocou todos os valores da sua vida, ele inverteu, colocou dinheiro em primeiro lugar, poder em segundo lugar, sexo em terceiro lugar, fez todas as escolhas erradas na sua vida. Agora seu filho não respeita, sua filha não participa da sua história, ninguém dá atenção para ele, porque se tornou um homem solitário, e aí ele diz, Deus me desamparou. Será, meu filho? Será que não foi você que correu para a Babilônia, olhou a placa e disse, bem-vindo à Babilônia, e você disse, sou eu, agora você está na Babilônia dizendo, Deus me desamparou. Será que é justo com Deus? Porque a gente não pode contradizer Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer do filho que está mamando no seu seio? Não, porque mesmo que o filho não chore para mamar, o seio avisa que é hora de mamar. Mas se porventura essa mãe esquecer, eu jamais, todavia, entretanto, nunca, never and never, eu vou me esquecer de você. Nunca.
Deus não esquece de ninguém, Deus não te desamparou. Não diga porque você bagunçou tudo, Deus te deixou. Não diga porque você fez escolhas erradas, Deus virou as costas para você. Babilônia é o resultado das nossas escolhas, é o nosso caminhar, mas Deus está presente inclusive na Babilônia, porque na Babilônia, no sofrimento, no desespero, na perda, no luto, na tragédia, Deus envia Ezequiel e diz: a minha palavra está com vocês, e na sua luta, no seu sofrimento, na sua dor, no seu desespero, Deus me envia nesse lugar para dizer: eu estou com você. Você bagunçou tudo, estragou tudo, fez o que não deveria, mas ainda assim eu estou com você e eu quero te levantar. Não desanime e não desista só porque você estragou tudo, só porque você pisou na Babilônia. Deus também está lá. Deus não te desamparou e não te abandonou. E aí o resultado é morte. Mas agora eu pergunto para você: quais das pessoas, ou quem aqui essa noite, estará vivendo esse exílio como um lugar de vida, sofrendo, chorando, perdendo, mas ainda assim vivendo como vida, vida com V maiúsculo, vida com plenitude? Bom, essas são algumas palavras que apareceram nesse texto. No ambiente de morte, olha o que Deus fala: vida, vida, vida. Estou só grifando, tá bom? Olha lá a outra tela. Vida, eles se puseram em pé. Olha a última tela, que lindo. Eu vou abrir seus túmulos. Quando eu abrir seus túmulos, e vocês viverão. A palavra é de vida na morte. Deus fala de vida na morte. E você está nesse lugar aqui para Deus falar de vida em seu ambiente de morte. Então, quem vive no exílio como lugar de vida e não como lugar de morte, primeiro, sabe que no exílio, na Babilônia, é lugar de encontrar Deus. Olha que coisa linda. Ezequiel é profeta no exílio, e ele diz: veio sobre mim a palavra do Senhor, a mão do Senhor me pegou, o Senhor me levou, o Senhor me falou, o Senhor me deixou, o Senhor me disse. Quem é o sujeito da oração? Deus. O seu exílio, o seu sofrimento, a sua perda, infelizmente para alguns tem que ser assim. E nós temos falado para vocês aqui, jovens: não espere a dor para você conhecer a Deus, não espere a perda para você encontrar esse Deus de amor, não espere a dor para você encontrar o Deus de paz. Mas para alguns, infelizmente, é só no exílio, só na Babilônia que vai conseguir encontrar a Deus. Mas lá, ainda assim, é lugar de ver Deus agindo. Deus está agindo no seu exílio, Deus está agindo no meu exílio. Deus age quando estou sofrendo. Deus não cruza os braços, Ele não deu corda nesse mundo, se afastou e disse: bum, que se exploda. Não, Deus criou esse mundo, o homem se desviou do propósito, e Deus continua agindo, interagindo e abençoando a humanidade. Por isso eu digo para você: você crê que o seu exílio é lugar de encontrar Deus? Uns 4, 5 reconhecem isso. Mas eu vou dar mais uma oportunidade para você que não percebeu. Você crê que o seu exílio é lugar de encontrar a Deus? Amém, irmãos, amém, amém, assim seja. Porque eu não quero passar nesse exílio e ser destruído, destroçado. Eu quero encontrar Deus e aprender dEle. Segundo, no exílio é lugar de exercitar a fé. Ah, irmãos, como nós somos frágeis nisso. A gente estava cantando aqui: sim, eu creio em Ti. E a gente estava assim: sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Parece um disco que enroscou: eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Será que a gente crê de verdade? 2 Coríntios 4,13, Davi disse, Paulo disse que Davi disse, perdão. O Davi falou assim: cri, por isso eu falei. Cri, por isso eu falei. Eu não vi, eu não peguei, mas eu criei. E a palavra de Deus diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Eu criei, por isso eu falo. Eu não vejo, eu não toco, eu não apalpo, as notícias não são favoráveis, mas ainda assim eu continuo crendo. Minha filha chegou ontem, 2 horas da manhã, meu filho chegou ontem, 3 horas da manhã de uma festa, embriagado, mas eu creio ainda que esse é um homem de Deus, eu creio ainda que essa é uma mulher de Deus. Eu profetizo sobre meu marido, eu profetizo sobre a minha esposa, eu profetizo sobre o meu trabalho. Eu não lamento, eu contrario a lógica pela fé. Irmãos, qual é o fato do exílio? O fato do exílio é que só tem osso seco. Deus diz: o que você vê, Ezequiel? Ossos secos.
E Deus diz, profetiza para eles viverem o quê, Deus? Você acredita que eles podem viver? Ezequiel fala, tu sabes, né, Senhor? Eu não sei de nada, quem dera eu soubesse. E Deus fala, profetiza. Irmãos, irmãs, profetiza, mesmo que você não esteja vendo, profetiza. A fé contraria o fato é que seu casamento foi destruído ou está destruído, mas a fé diz que há restauração. O fato diz que você perdeu todas as suas economias, mas a fé diz que tudo voltará para você. O fato diz que o seu marido não te ama mais, mas a fé diz que há possibilidade de restauração. O fato diz que a sua saúde está se perdendo, mas a fé diz que você será abençoada. Meus irmãos, é pela fé. Profetiza. Não gaste sua voz, seus lábios para amaldiçoar. Tem gente que só usa os lábios para amaldiçoar, para reclamar, para lamuriar, para dizer palavras ofensivas, só para amaldiçoar. Deus diz para Ezequiel, profetiza. Imagine se Ezequiel dissesse assim: miseráveis ossos secos, será que um dia vocês vão se levantar daí? Imagina Ezequiel olhando para o vale dizendo, Deus diz na sua palavra, mas eu na verdade já não acredito mais, porque vocês estão tão secos, tão mirrados, que eu não acredito. Já pensou se Ezequiel fizesse assim? É o que você faz na sua vida, é o que eu faço a maior parte do tempo. Quando a gente olha para as circunstâncias, vê a desesperança e diz, é assim mesmo, não há solução, não há vitória, não há paz, não há restauração. Meus irmãos, Deus está nos convidando hoje para usar o nosso lábio para profetizar. Pare de amaldiçoar o seu emprego, pare de lamuriar, pare de reclamar, deixe a reclamação e comece a fazer o clamor. Reclamar, tire o re e fique com clamar. Eu vou clamar a Deus, eu vou clamar a Deus, eu não vou reclamar a Deus, eu vou clamar, eu vou profetizar nesse vale de ossos secos, se é o meu trabalho, se é o meu casamento, se é o meu ministério, se é a minha vida, se é a minha saúde, se é o meu emprego, o que for, eu vou profetizar. Eu vou declarar palavras de vitória, eu sairei nesse lugar acreditando pela fé de que Deus é o meu refúgio, Deus é o meu socorro, eu ainda não perdi a batalha, eu ainda não perdi essa guerra, porque Deus está comigo, amém, irmãos? Profetiza. Você reclamou do trabalho esse mês, você reclamou do cliente essa semana, você reclamou do filho hoje, profetiza no vale de ossos secos. Pare de chegar na mesa da sua casa e dizer que eles não fazem, que eles não são, que eles não conseguem. Coloque a mesa, faça um cafezinho, faz um pão de queijo, passa ali um pãozinho na farinha de leite ninho, deixa ele bem caprichado, bem gostosinho, senta com os filhos e fala assim, vocês são uma bênção. Eu sei que vocês vão mudar a história da nossa casa, da nossa família. Profetiza, meu filho. Deixa de reclamar. Entra naquele comércio que você chamou de birosca essa semana. Essa pandoga aqui, essa birosca, você usou aquele palavrão lá. E aí você disse, meu irmão, não faça isso não. Profetiza. Fala, Senhor, essa porta é a sua, o Senhor abriu, não vai fechar, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai abençoar, a provisão vai chegar, amém? Vai chegar, meu irmão, não desista. Não desista. Mas exercite a fé. Não fique dependendo. Aqui é boa também. Não dependa da fé do pastor. Pastor, eu vim aqui para pedir oração porque eu não tenho fé o suficiente. Não, irmão. Vai lá e profetiza. Vai lá, minha irmã. Não fique dependendo da fé da esposa nem do pai. Vai lá e profetiza você. Foi o que Deus chamou Ezequiel para fazer. E por fim, encher de esperança. É aqui que fica lindo. É aqui que a palavra fica maravilhosa. E a equipe de louvor pode subir aqui à frente porque eu quero exercitar a fé com você, encher o nosso coração de esperança com essa canção que nós acabamos de cantar. Eu não coloquei aqui, eu vou voltar. Permita-me voltar. Isso, aqui. Irmãos, preste atenção nessa palavra aqui. Versículo 13. E quando eu abrir os seus túmulos. Ó meu povo, eu vou abrir seus túmulos e fazê-los sair. Trarei de volta a terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos. Deus diz para um povo perdido. Deus diz para um povo desesperançoso. Deus diz para um povo em sofrimento. Olha o que ele diz. Quando eu abrir o seu túmulo. Quando eu abrir o lugar do seu sepultamento. Suponhamos que o Tiago
E a Ana Paula me chama para a festa de aniversário do seu filho. Já está fazendo um ano aí, né? Então, me chama lá. E aí, me chama que eu vou também. E aí, eu digo para ele assim: Tiago, Ana Paula, eu não sei onde vocês moram direito. Quando eu for no aniversário, dá para vocês me esperarem lá fora, por favor? Quando eu chegar lá, vocês podem me receber? Porque eu fico meio constrangido de chegar num lugar que eu não conheço muitas pessoas. Então, o que eu disse para eles? Quando eu chegar na festa de vocês. Agora, imagina que eu faço uma outra construção verbal. Uma outra frase. Eu digo assim: Tiago, Ana Paula, se eu for na festa de vocês, vocês me esperam lá fora, por favor? Você percebeu a diferença? Conseguiu? Porque se eu falo para eles, quando eu for na festa, significa o quê? Que eu vou ou não vou? Eu vou. Agora, se eu digo para eles, se eu for na festa de vocês, o que eu estou dizendo? Eu vou ou não vou? Talvez. O que Deus disse para Israel? Se eu abrir o túmulo? Não, Deus não fala talvez, porque para Deus só existe sim na sua promessa. Deus não fala possivelmente, Deus não fala a propósito, Deus diz agora: quando eu abrir, vai acontecer. E quando Deus diz, quando eu abrir, significa que já aconteceu. Ainda não chegou na realidade, ainda não chegou no meu presente, mas no tempo de Deus, no passado de Deus que é futuro, e o futuro de Deus que já é passado, no tempo de Deus já aconteceu. Deus, quando disse essa palavra, Ele já tinha restaurado o povo, Ele já tinha tirado o povo, no seu eterno propósito, Deus já havia trazido o povo de Israel de volta para o seu lugar. Deus disse quando eu abrir, porque Ele já tinha feito. E essa noite eu quero dizer para você: não é se o seu casamento melhorar, não é se a sua vida melhorar, não é se a sua vida for abençoada, não é se você conseguir se levantar, mas é quando o seu casamento melhorar, quando o seu comércio abrir as portas, quando o seu coração se encher de fé, quando as coisas acontecerem. Não é se, meu irmão, é quando. E Deus é bom para fazer isso na sua vida, porque já está feito em nome de Jesus. Eu convido você a se colocar em pé agora. E eu quero perguntar para você: vamos viver no exílio com cheiro de morte, ou viveremos no exílio com cheiro de vida? Feche os seus olhos. Senhor, enquanto nós cantamos essa canção, que os nossos corações possam ser avivados, e a nossa vida possa ser retomada, porque ainda não é o fim. Nossos ossos podem até parecer secos, mas o Senhor tem uma palavra profética para levantar um exército essa noite, para trazer de novo fé onde só há descrença, alegria onde só há tristeza, paz onde só há perturbação, restauração onde só há perdas. Senhor, eu creio na sua palavra. Eu creio que o Senhor essa noite, mesmo quando tudo diz que não, a sua força, a sua palavra, a sua presença nos encoraja a prosseguir. E aqui está o teu filho, a sua filha. Pode apagar as luzes, por favor. Aqui está o seu filho, a sua filha, Senhor, que vai prosseguir, não vai desistir, não vai ceder a esse exílio, mas vai vencê-lo, no nome do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção mais uma vez, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Quando eu abrir as portas, quando o que Ele diz não pode se frustrar. Em meu favor e cumpra em mim teu querer. Oh Deus, O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.
Elias estava no deserto e exilado, fugindo de Jezabel. E Deus mandou um corvo trazer pão e o colocou perto a um ribeiro de águas para sustentar a sua vida. Jesus Cristo na cruz do Calvário fez muito mais. Na noite em que ele foi traído, depois de ter dado graças, ele partiu o pão e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse corpo, esse pão é o meu corpo que é dado por vocês. Esse é o alimento que vocês precisam para viver nesse exílio. Vocês não sentirão falta de nada se tiverem a minha presença. Eu sou o alimento da vida de vocês. E da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice na nova e eterna aliança do meu sangue. Tomai dele todos e façam isso em memória de mim. É isso que sustenta a nossa fé, irmãos. Nós não estamos desamparados. Eu quero convidar os presbíteros que venham aqui às mesas, por favor. Nós não estamos desamparados. O Deus do impossível celebrou a ceia com seus discípulos para dizer que nós estamos protegidos e sustentados e guardados em nosso exílio com a presença do pão vivo que desceu do céu, com a água viva que entra em nosso coração. E não há impossíveis para esse Jesus a quem nós servimos. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que é membro batizado dessa igreja, você deve e pode participar dessa ceia. Você que é batizado em outra igreja evangélica, você pode participar desde que esteja em paz com o Senhor e em vida reta com Ele. E você que tem seu filho batizado nessa igreja, você vai ministrar o pão e o cálice para ele. Enquanto nós cantamos essa canção suavemente, você vai vir pelos corredores. Quem vem pelo corredor aqui, vem e volta pela parede. Quem vem por aqui, vem pelo corredor e volta pela parede. E aqui nós teremos 2 presbíteros à frente e 2 presbíteros ao meio para facilitar a entrega dos elementos. Enquanto nós cantamos, que Deus ministre o seu coração e aplique em sua vida a palavra da fé nessa noite. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer.
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Vamos se colocar em pé para nós encerrarmos esse momento juntos. Quero agradecer a Deus pela sua vida e que Deus possa ter ministrado poderosamente seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos nesse ambiente de fé, Pai. Estamos nesse ambiente de esperança, Senhor. E queremos sair daqui renovados. Queremos sair daqui, ó Deus, restaurados. Queremos sair com o nosso coração queimando, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Por isso, Deus, nós profetizamos nesse vale de ossos secos, que os teus filhos entraram carregando nesse lugar. Porque o Deus do impossível está operando, está fazendo, está realizando o que nós não podemos fazer com as nossas mãos. Entra com a providência que esse casal, essa pessoa, esse jovem, esse empresário, este homem, esta mulher, receba da sua palavra, receba da tua direção, receba da tua orientação, receba do teu fluir, do teu Espírito. Sopra, Espírito Santo, e traga vida, vida onde há morte, vida onde há perda, vida onde há dor, vida onde há sofrimento, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. O ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas o Senhor veio para dar vida. Traga vida, abençoa teu povo, em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão assim comigo, e vamos dizer só as vozes: o Deus do impossível não desistiu de mim. E nós vamos embora depois desse clamor. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Você crê nisso? Diga amém. Aplauda ao Senhor. Uma boa semana. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.